Estamos aqui diante do Senhor, depois de termos já participado, Senhor, da escolinha das crianças, dos louvores, das orações, de tudo que o Senhor tem providenciado para o bem-estar espiritual do teu povo. Senhor, continua conosco. Continua com o teu povo, Senhor, protegendo, abençoando, curando e libertando. Temos aprendido que o Senhor tem um propósito pelo qual o Senhor tem estabelecido desde a eternidade para todas as coisas. Nos ajuda mais uma vez a estarmos caminhando, Senhor, até onde damos conta, porque onde nós não damos conta é o Senhor quem nos dirige. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda mais uma vez, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Bom dia com Jesus. Estava pensando, meditando ali, e pensando nas bênçãos de Deus. E deixa eu passar para vocês também um pouquinho. Ali em Carlinda tivemos um culto familiar, né? Só com a família do Bom Francisco, Bom Chiquinho. E o pastor Oswaldo participou via telefone. Ele assistiu o culto inteiro e no final ele deu uma palavra. Deu uma palavra e orou, encerrando o nosso culto ali em Carlinda, né? Foi muito bom. O irmão Chiquinho pôs o telefone, o celular em viva voz, né? Todo mundo estava ouvindo o pastor Oswaldo. Então foi um culto participativo, via telefônica. Foi maravilhoso. Simples, né, irmão Wilson? A irmã Margarida, a irmã Sara estava também, mas foi bom, graças a Deus, graças a Deus. E como o pastor William falou, né, estamos aí trabalhando para termos mais banheiro, né? Próximo ano teremos encontro aqui, se o Senhor nos permitir, né? E queremos ter mais banheiro para acomodar os irmãos que vêm nos visitar e também nós aqui, os nossos. É verdade? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.
Vamos ler as Escrituras. Anunciada, Apocalipse 2. Apocalipse 2, 9. E depois eu quero ler Romanos 8, mas depois, todos sentados, eu lerei Romanos 8, 17. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Bom Pai, querido Senhor, abençoa a tua palavra, Senhor, a leitura mais e mais em cada coração, Senhor. Fala conosco, Senhor, na simplicidade que o Senhor tem falado. Continua, Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Nós queremos trazer pequenos tópicos na mensagem do profeta sobre o amor eletivo. O amor é eletivo. O amor de Deus, né, irmãos? É eletivo. No parágrafo 15 da mensagem Esmirna, a mensagem das eras, o pastor Joaquim Gonçalves disse que eles são tão completos, que tudo que nós precisamos e procuramos no sentido espiritual, bíblico, o livro das eras contém. É muito completo, né? É muito completo. No parágrafo 15, o profeta diz assim: agora o Senhor Deus Todo-Poderoso disse: conheço. Então, Deus disse: conheço as tuas fraquezas, conheço a tua pobreza, conheço o teu trabalho, conheço as tuas aflições, conheço as tuas provações. Deus conhece tudo. Conheço. Ele aí andando no meio do seu povo. Ele não está longe, ele está perto. Ele aí andando no meio do seu povo. O supremo pastor do rebanho, ponto, né? Ele aí andando no meio do seu povo, ele, o supremo
pastor do rebanho. Aleluia. Este pastor é Jesus Cristo. Mas ele impede a perseguição? É uma pergunta. Em outras palavras, ele impede que sejamos perseguidos? Ele põe termos à tribulação? Não. Ele não põe. Ele simplesmente diz: eu conheço tua tribulação. Se estás atribulado, se estás atribulada, saiba, fique sabendo, Deus conhece. Quando ele diz eu conheço, é porque ele está cuidando. Amém? Irmãos, isso é muito profundo. Ele está cuidando para que a tribulação não te vença. Não te desanime. Porque com a tribulação ele nos dá força, nos dá ânimo para vencer. Porque nós somos necessitados disto. Ele não põe termos. Ele simplesmente diz: eu conheço tua tribulação. Não estou absolutamente esquecido de seus sofrimentos. Que grande empecilho isto é para tantas pessoas. Como Israel, eles querem saber se Deus realmente os ama. Às vezes nós esquecemos que quanto mais o pai ou a mãe terrena ama um filho, mais ele corrige. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque o amor é corretivo. É claro que se você souber que aquela estrada, aquele caminho, o fim daquele caminho é um abismo, você jamais deixará o seu filho ir por aquele caminho. Ainda que você tenha que pegar uma varinha, né, e dar uma esquentadinha nas pernas dele, mas você não deixa, porque você o ama. Bom, o amor é corretivo. E o tanto que Deus nos corrige é provando o seu amor para conosco. É provando. Porque Ele não quer que nós pereça com o mundo. O mundo está andando a pedaladas soltas, sem freio, né? Arrancaram até as borrachas de freio. Mas Deus tem os freios ajustados para os seus filhos. Glória a Deus. Então Israel queria saber se Deus realmente os amava. Como pode Deus ser justo e amar se Ele fica perto e observa seu povo sofrer? É isto o que eles perguntam em Malaquias capítulo 1, verso 1 a 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes?
Não foi Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Vejam, Deus se ocupou com Esaú? Não. Deus se ocupou com Jacó. Jacó sofreu? Sim, e muito. E muito. Ele teve até que descer ao Val de Jaboque para enfrentar Deus. Era a única esperança de Jacó, a última chance dele era encontrar Deus, senão ele estaria derrotado diante dos inimigos, inclusive do seu próprio irmão Esaú. Mas Deus se preocupava tanto com Jacó, que colocou na frente dele tribulações, provações, e Jacó venceu. Amém? Jacó venceu. Eles pensavam, vejam, eles não podiam calcular o amor de Deus. Israel pensava que amor significava nenhum sofrimento. Nós vamos para o deserto, vamos sair da denominação do Egito denominacional, entraremos na mensagem e todo sofrimento cessa. Não. O sofrimento de Israel aumentou. Aumentou. Eles sofriam no Egito as açoites, mas não faltava pão, não faltava água fria, não gelada, né? Porque não existia geladeira na época. Mas não faltava água fria na hora, o leito para dormir, seus leitos, as suas dependências, sua casa, não faltava nada. E no deserto, tinha que dormir aonde o sono pegasse. Não tinha casa. Eles não tinham casa. Mar Vermelho na frente, exército de Faraó atrás, armado de espada e lança e escudo. E eles sem arma. Eles pensavam que Deus não estava olhando para eles. Mas quando chegou no último momento que eles iam perecer pela espada do Egito, o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho. Estão vendo? Então, irmãos, quando nós pensamos que nada mais vai ser resolvido para nós, é a hora de Deus entrar em cena. E Deus gosta desta hora, quando todos os recursos humanos cessam, que você chega a dizer que agora não tem mais jeito. Aí é que tem jeito. Amém? Aí é que tem jeito. Então, quando você saiu do sistema e entrou na palavra, começou a ser resolvido o seu problema eterno. O nosso problema eterno começou a ser resolvido de uma maneira concreta. Aleluia, absoluta. Amém, glória a Deus. Porém, eles pensavam que o amor queria dizer um neném com cuidados paternais. É claro, um bebezinho lá no berço, né? Tem todos os cuidados paternais. Mas vocês sabem, quando ele cresce, que começa a correr na rua, aí já tem que ter outros tipos de cuidados. Paternais sim, mas de proteção e correção. Por quê? O amor é corretivo. Porém, Deus disse
porque seu amor era amor eletivo. Então, esta correção de aflições, tribulações, são açoites? Sim, são açoites de Deus, mas é por causa do amor eletivo. Isto é para os eleitos. Amém? É o eleito que tem este amor corretivo sobre ele. Porque todos que Deus chama, toma por filho, ele corrige. E a correção de Deus é a melhor que existe. Porque não deixa nós ser precipitados nos abismos. Nos abismos. Então a prova de seu amor é eleição. É porque somos eleitos, e esta é a prova do amor de Deus. Porque quem ama cuida, protege. O mundo não vai nos vencer, o sistema não vai nos vencer, os ventos doutrinários não vão nos vencer, porque para vencer nós vai ter que vencer a palavra. E a palavra é invencível. E aqueles que estão na palavra também são invencíveis. Por quê, irmão? Esta noiva do último dia, ela está no amor eletivo de Deus. E o profeta diz, ela está ordenada para não cair. Ordenada por Deus para não cair. Não foi William Branham, não, foi Deus que disse. Ela está ordenada para não cair. Que não importaria o que viesse a acontecer, não importa. Seu amor era provado verdadeiramente pelo fato que eles foram escolhidos. Aleluia, meu Deus, escolhidos para a salvação. Por quê? Porque Deus vos escolheu para a salvação através da santificação do Espírito e crença da verdade. Por isso o Senhor Jesus orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Então quem está na palavra está na verdade. Estamos na palavra, amém? Então estamos na verdade. Ele pode entregá-lo ao sofrimento. Deus pode nos entregar ao sofrimento, como ele fez com Paulo. Ele colocou Paulo em encruzilhadas difíceis. Ele pode entregá-lo ao sofrimento, como ele fez com Jó. Meu Deus, Jó passou por momentos difíceis. Paulo passou, mas todos venceram. O importante, irmãos, é a vitória. O que conta não é o sofrimento. O que conta é a vitória. O que conta para você que trabalha, que enfrenta o trabalho duro no seu emprego, o que conta não é o trabalho, não é o sofrimento, não é o suor derramado, não é o sol quente, não, é a recompensa. Na hora de receber o cheque, né, irmão Raimundo, irmão Francisco, os irmãos que trabalham, né, todos trabalham, né, um de uma maneira, outro de outra, mas vem a recompensa. E trabalhar para Deus, aí é que a recompensa é grande. Amém?
porque Deus está o quê? Trabalhando a nossa eleição. É o trabalho de Deus a nos pôr em dificuldades aqui, porque se não nos acomodamos, este mundo está bom demais. Não adoece ninguém, não falta emprego para ninguém, não falta comida em casa, não falta dinheiro para comprar o remédio, não falta carro bom para andar, não falta... Aí o povo se acomoda, né? O povo fica acomodado e muitos ir à igreja se torna uma suposição. Muitos. A gente que vem já caminhando nesta mensagem desde o final da década de 70, então a gente já tem visto muitos assim, irmãos amados, que principalmente quando começa a prosperar, né? Começa a aumentar a fortuna, aí os cuidados aumentam para não deixar aquilo ir embora, voltar, perder aquilo, e às vezes trocam um culto, uma reunião, por proteção do patrimônio terreno, né? Que é areia movediça, né? Jó, meu Deus, esta é uma prerrogativa sua. Ele é soberano. Não é o que nós pensamos, ele já tem pensado desde o princípio e estabelecido o seu modo. Meu Deus, mas vamos prosseguir. O seu modo. Mas é tudo com um propósito. Se Deus não tivesse um propósito, então ele seria autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que depois de termos sofrido por um momento, nos tornaríamos perfeitos. Escutaram? Depois do sofrimento, ele nos faz perfeitos nele. Seríamos estabelecidos, fortalecidos e firmados em Deus. Amém? Firmados em Deus. Como já disse, ele pôs força em nós. Jó 23:6. Vocês o viram, ele próprio sofrendo, o próprio Jó. Ele aprendeu a obediência das coisas que ele sofreu. Ele foi feito perfeito através das coisas que ele padeceu. Quem? Jesus. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Oh, por isso o profeta fala na mensagem o sinal. Obediência total à palavra nos dá direito o Espírito Santo. Nos dá direito o sinal da eterna salvação. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E segundo Paulo, ele deixou a sua igreja uma medida de sofrimentos que eles também, pela sua fé em Deus, enquanto sofrendo por ele,
chegariam a um ponto de perfeição. Esses são quem? Nós. O nosso ponto de perfeição é também através de sofrimento. O que ele queria dizer com isto? Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Aleluia. Aleluia. Então as tentações, as provações gera paciência no filho. O filho, ele não larga da mãe e do pai porque foi corrigido, não. Não. O bastardo pode até que se vá. Eu não vou ficar nessa casa apanhando. Não. Agora o filho, ele gosta da correção. O filho gosta. Por quê? Porque quando passa a angústia da correção, o desgosto da correção, porque vem a dor da correção, ele olha lá na frente e ele sabe na sua mente, na sua consciência, que ele estava errado. É como aconteceu comigo uma vez, eu e uma irmã minha, a Native, ela mora lá em São Luís, no Maranhão. A nossa mãe deu uma pisa em nós, mas que pisa, menina? E nós ficamos chateados, porque nós não estávamos fazendo nada de errado. Nós tínhamos ido na casa de um vizinho, pertinho, mas com uns 100 metros, olhar eles tratar, eles estavam abatendo uma vaca, né, do curral, tirar o couro e tudo, esquartejar, e nós achando bonito aquilo, nunca tinha visto. Eu devia ter, eu acho que uns 10 anos, por aí, 11 anos, 10 anos, por aí. Aí levamos uma pisa. Depois que passou, aí a gente pensou, né? Nós não pedimos para ir, né? Nós foi sem pedir. Então a correção foi por causa do erro. O pai só corrige quando o filho erra, né? E nós não fizemos mais, né? Não fizemos mais. Então assim é com Deus. Deus, a correção é para nos colocar na plataforma da perfeição, nos aprontar para quê? Para o rapto. Amém? É para isso, irmãos. Então, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Amém? Irmãos, isso é tremendo. Esta obra de perfeição de Deus é para nos tornar perfeitos nele. Por isso que o amor é corretivo. Para quê? Porque este amor é com o eleito. Por isso o amor de Deus é eletivo. Ele corrige aqueles que ele amou primeiro. Por isso devemos ter regozijo na tribulação, como disse São Tiago. Aleluia.
Porque ele fica assistindo? Porque Deus fica assistindo tudo isso? Assistir Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Jó perdendo a família quase que completa, e muitos outros. Por que fica ele assistindo? A razão se encontra em Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, esta é a promessa. Por isso que ele fica assistindo às tribulações, os sofrimentos do eleito. Somos logo herdeiros também. Ninguém toma a sua herança. Amém? Herança é inviolável. Somos herdeiros. No natural, aqui na terra, ninguém toma uma herança. Como que vai tomar a sua herança em Deus? Jamais, irmãos. O diabo não vai tomar isso. Então, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padeçamos, que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Participante das aflições, mas participante também de sua glória. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu Deus, por que há de ser revelada, irmãos? É porque nós não conhecemos nada disto ainda. Tudo que há de por vir para o eleito, nós não conhecemos ainda. Há de ser revelado, está oculto em Deus. Mas quando chegar aquele momento glorioso, Ele abre as cortinas. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque estive fome e me deste de comer, estive doente e me visitaste, só fizeste o bem. A menos que soframos com Ele, não podemos reinar com Ele. Então tem que haver sofrimento, sim. A menos que soframos, é o ponto para reinarmos. Porque Jesus venceu, mas teve que sofrer. E tem uma coisa, o sofrimento dele foi agonizante, porque foi morte de cruz, esbofetado, chicoteado. Então temos que sofrer para reinar. Amém? A razão disto é que o caráter simplesmente nunca foi formado sem sofrimento. Sem sofrimento não existe caráter. Agora vem aquela palavra do pastor Joaquim Gonçalves. Você quer um filho que não tenha caráter? Dê tudo o que ele quer. Tudo. Nunca diga não para ele. Aí você vai ter um filho no futuro sem caráter. É tudo muito fácil, sem sofrimento, bom Raimundo. Então aquele filho vai querer ser responsabilidade em quê? Em quê? Tudo que ele precisa, ele tem. Não precisa prestar conta com ninguém. Ele vai ser o que no futuro? Aí o pastor Joaquim diz: um delinquente.
um delinquente, um irresponsável. Não honrará pai e mãe. É isso daqui. Por quê? O caráter não é uma vitória. O caráter é um dom. Amém? Caráter não é dom, é uma vitória. Caráter é uma vitória, não um dom. Muitas vezes as pessoas pensam que ter caráter é um dom. Não, é uma vitória. E para vencer tem que lutar. Não tem vitória sem lutas. Como que a pessoa vai conseguir caráter, irmão Oliveira, se ele nunca enfrentou uma luta de tamanho nenhum? Jamais, irmãos. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Aí por aí começa, né? Nós não vamos, senão vai entrar na política, né? Meu Deus. Então é satânico. Porém, com caráter é apto para governar. E desde que ele seja, e desde que ele deseja que compartilhemos mesmo de seu trono, na mesma base como ele venceu, e se assentou no trono de seu pai, temos, pois, de vencer para nos assentarmos com ele. Isso, não há vitória sem lutas. Para nós vencer, temos que lutar. Amém? E o nosso leve e momentâneo sofrimento, pelo qual temos de passar agora, não é digno de ser comparado com a tremenda vitória que será revelada em nós quando ele vier. Irmãos, é um leve sofrimento, diz o profeta. Leve e momentâneo sofrimento. Nunca comparado com o de Jó, nunca comparado com o de Daniel, que Daniel nunca errou nem numa agulha de ninguém e pagou por estar adorando a Deus. Ele foi para a cova dos leões porque estava orando ao Deus do céu, Altíssimo. Então ele tinha muito que conspirar e dizer: eu não fiz nada de errado, por que eu vou para essa cova dos leões? Para os leões me comer? É como Sadraque também, é só para não adorar uma imagem, né? Uma imagem, tem muitas imagens por aí, hein? Ainda mais essa imagem da besta que é poderosa, hein, pastor William? Essa imagem da besta aí é poderosa, mas ela não vai enganar o eleito. Amém? O eleito não será enganado. É o nosso momentâneo, leve sofrimento pelo qual temos de passar agora, não é digno de ser comparado com a vitória tremenda, com a glória que será revelada em nós quando ele vier. Oh, que tesouros estão reservados para aqueles que estão prontos para entrar em seu reino através de muita tribulação. Amém? Ninguém vai senão através disso. O profeta diz: a igreja não está sofrendo, a igreja não está sendo provada, não tem vencido, ela não é de Deus.
Ponto. A igreja, esta igreja que forma essa grande imagem, irmãos. Então ela não está sofrendo, ela não está sendo provada, ela não tem vencido, ela não é de Deus. Hebreus capítulo 12 e 6. Ela não está passando por isso aqui. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então esse é o diagnóstico da palavra para com a igreja, não com a noiva, com a igreja. Com a noiva é diferente. Aleluia. Então aqui é onde você tem novamente que crer no amor, na bondade e na sabedoria de Deus. Por quê, irmãos? Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. Deixa eu ver se eu tenho aqui aquela citação da mensagem. Parece que não tenho aqui. Não acho. Não. É que tudo que Deus faz, Deus tem um propósito de fazer e como fazer. Amém? Mensagem, reprovação por causa da palavra, irmão Wilson. Obrigado. E Deus estabelece um tempo e tem um propósito para tudo que Ele faz. Amém? Deus sabia quem era Esaú, Deus sabia quem era Jacó, por isso Deus amou. Jacó representa o eleito, Jacó representa o crente nominal, o sistema que persegue o eleito. O sistema sempre perseguiu o eleito desde dos dias de Abel até hoje. Então cumpre-se isso aqui. E Deus estabelece um tempo e tem um propósito para tudo que Ele faz. E não há nada que aconteça acidentalmente. Há aqueles que amam ao Senhor e são chamados de acordo com o seu chamado. Ei? Somos predestinados. Amém? Somos predestinados. E todas as coisas trabalham exatamente por aquilo. Aleluia. Por esta predestinação. Porque as coisas têm. Porque Ele não pode mentir. E Ele disse que era tão que todas as coisas têm seu tempo, sua estação e tem seus meios. E Deus está atrás de cada movimento. E às vezes você pensa que tudo está indo errado. Não. Cabe a nós, aquelas coisas são postas sobre nós, provas e surpresas. São provas para ver como reagiremos em uma ação a respeito da prova. Amém?
A prova, então, é fazer o quê? O que disse São Tiago: regozijo na aflição. Amém? Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Aleluias, aleluias. Tu és digno. Aleluia, vamos cantar. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Amém. Aleluia. Teria que subir um pouquinho a nota, acho que ficou muito baixo, mas tá bom. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos inclinar nossas cabeças nesta hora. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Senhor, nós te louvamos nesta hora, Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és digno de toda aceitação. Tu és digno, Senhor, de nos guiar. Nos guias, Senhor, às águas tranquilas. Nos guias, Senhor, à vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Senhor, toma conta do teu pequeno rebanho. Ajuda que possamos cada vez mais estarmos unidos na fé, na graça, no amor, na dedicação, no companheirismo, para que cada dia mais o Senhor vai nos aperfeiçoando e nos colocando na posição que precisamos estar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todo mal seja desfeito e que o teu povo tenha a vitória na mão. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa o teu povo. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Abençoe um ao outro. Aleluia.